André Ventura, Luís Marcos Mendes, o debate analisado agora no NAU por Raul Vaz, Eduardo Damas, Rui Batista e Maria Henrique Espada. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E vou começar, Raul, aqui do meu lado direito, perguntando quem é que esteve melhor, quem é que venceu. Há uma primeira parte em que Marcos Mendes tem mais posição de candidato a Presidente da República, esteve melhor. Depois, na minha opinião, quando chama à colação, à conversa, a questão das malas de Miguel Arruda, ele tem uma resposta, André Ventura tem uma resposta que acho que chega às pessoas, ou seja, eu afastei num primeiro momento de Miguel Arruda. E quando Marcos Mendes, e compara a Miguel Albuquerque, quando Marcos Mendes tem a resposta dizendo que Miguel Albuquerque não é agredo, Miguel Arruda também não é. Portanto, a questão das malas e a questão final do BES, em que Luís Marcos Mendes não tem tempo para responder, e o tempo aqui, a gestão de tempo é muito importante, e Luís Marcos Mendes cai naquela justificação de que eu disse isto na SIC, nos seus comentários, porque os jornalistas económicos diziam que o BES estava seguro. Eu não me lembro disso, mas provavelmente é muito verdade. Eu acho que Luís Marcos Mendes tinha que ganhar este debate de uma forma confortável, tinha que se impor como Presidente da República, e André Ventura teve a subtileza, aliás, de dizer, quando passarmos os dois à segunda volta, nós temos a mesma conversa aqui, ou seja, André Ventura não quer ser Presidente da República e, obviamente, que, como Marcos Mendes disse, é um falso candidato. Agora, se Luís Marcos Mendes tinha que assumir aqui uma posição de maior qualidade em termos de justificação para ser Presidente da República, eu acho sinceramente não conseguiu. Não foi uma vitória inequívoca. Não foi uma vitória inequívoca de Marcos Mendes. Eu, aliás, acrescento, não foi um empate, na minha opinião. Acho que, no fim do dia, André Ventura acaba por ganhar o debate. Rui, é verdade que Marcos Mendes usou muito deste argumento, você é um falso candidato, você quer ser o xerife da República, quer mandar prender toda a gente. Não só da República, ele quer ser o xerife da ordem internacional, porque ele falou mal do presidente de Angola, falou mal do presidente Lula, esqueceu-se de referir que é um grande apoiante de Bolsonaro, mas esqueceu-se disso, e do Mateu, e esqueceu-se de referir também que queria André Ventura repostou com uma fotografia de Marcos Mendes e Fidel Castro. Foi um confronto de estilos, o velho político tradicional Marcos Mendes contra o novo sangue. No final, penso que Ventura teve uma frase exemplar: eu sou o candidato das pessoas, Marcos Mendes é o candidato das elites. Isto colou-se porque durante todo o debate Marcos Mendes não conseguiu sair dessa posição. Inclusivamente, foi ele próprio que se meteu, o debate estava a correr muito bem, aquela primeira parte internacional, aquela primeira parte sobre a Assembleia, muito bem. Mas depois, quando vai buscar aquela ideia peregrina num Conselho de Estado para discutir novamente a justiça e o combate à corrupção, vai-se meter por becos estreitos. E então ouviu o que não queria. Nomeadamente, foi recordado o seu papel no BES, nas declarações que fez, e foi acusado de ser a marioneta do governo e não se conseguiu descolar dessa posição. Gaguejou até. Por isso, eu acho que Marcos Mendes não ganhou este debate, estou de acordo com o Raul, não ganhou. E Maria Henrique Espada, o que é que significa Marcos Mendes não ter vencido, que houve um empate, ou foi Ventura, de facto, o vencedor deste debate? Eu acho que foi Ventura o vencedor, mas as responsabilidades são em grande parte do próprio Marcos Mendes. Porque eu concordo genericamente com o que disseram o Raul e o Rui. Ele começa bem, Marcos Mendes começa bem e aguenta-se bem até ali aos primeiros 10 minutos. Com aquela chamada de atenção para o facto de Ventura ser efetivamente um falso candidato, ele não está objetivamente interessado em ser Presidente da República, de fazer teatro, de generalizar, são todos corruptos e esse tipo de acusações, de tudo aquilo ser uma encenação, tudo isso lhe sai razoavelmente bem. O problema é que depois Marcos Mendes mete-se por um tema que é bastante caro a André Ventura, que é a corrupção, a justiça e por aí fora, e mete-se em trabalhos, porque não tem ali o argumento de um Conselho de Estado dedicado à corrupção não faz sentido. Não faço ideia de onde é que aquilo possa ter sequer surgido, mas eu presumo que a maior parte das pessoas lá em casa nem sequer sabe muito bem o que é um Conselho de Estado e, objetivamente, mesmo para os que sabem, o Conselho de Estado é uma reunião de aconselhamento ao Presidente da República, de onde não vai sair nenhum milagre, não é? E é essa a resposta que que imediatamente o próprio Marcos Mendes fez. Mas serviu até para o Ventura lhe dizer: mas eu estou no Conselho de Estado por direito próprio e o senhor foi nomeado. Não, aquilo
é o tipo de proposta vazia e inconsequente que, claramente, André Ventura adorou ter como à frente para contrapor e dizer que aquilo, obviamente, não vai servir para nada. É inócuo e inútil. Depois, faz ainda pior, na minha opinião, quando vai buscar a questão do Manifesto dos 50, que também ninguém sabe o que é para a generalidade das pessoas. E para aquelas que sabem, mais uma vez, é qualquer coisa de bastante questionável, porque foi visto como um certo ataque ao Ministério Público por parte de políticos que se sentiam acossados por uma série de investigações e com protagonistas também eles, alguns não só questionáveis, como apoiantes, nessa matéria de posicionamentos sobre justiça, como apoiantes de Gouveia e Melo. Portanto, também não se percebe onde é que Marcos Mendes quer chegar com isto e, portanto, novamente leva à resposta de André Ventura, que era francamente previsível. Depois, como também já referiram, vai para a história das malas e tem aquela frase como resposta de que, bem, o PSD anda há 50 anos com malas carregadas de dinheiro e ele não consegue dar resposta a isso. Portanto, todo este percurso que Marcos Mendes vai fazendo em matéria de justiça é um erro atrás do outro e cada resposta de Ventura vai exemplificando, vai demonstrando que há ali um erro e depois, de facto, chega ao final com aquela história do BES, da qual ele também não consegue sair. Eduardo Damas, é inevitável que surjam as comparações com o debate da segunda-feira passada com António José Seguro, que pelos vistos levava a lição Ventura mais bem estudada. Sim, tenho essa ideia que Ventura foi... António José Seguro foi muito mais eficaz perante Ventura do que aquilo que Marcos Mendes foi hoje. E partiu, de facto, o arranque foi bom para Marcos Mendes, porque Ventura está basicamente a tentar fidelizar o seu próprio eleitorado. Penso que não terá expectativa de ir para além disso e, por isso, aplicou toda aquela cartilha inicial, bastante cansativa até. Com o Marcos Mendes entrou ao ataque com aquela ideia de que você é um falso candidato e Ventura vai buscar toda a sua cartilha nacionalista, de ódio ao 25 de Abril, a história dos cravos e das rosas. Dizer que não é um político que quer mandar prender as pessoas. Que é o candidato da ordem, é o candidato da ordem. Aquilo teve uma certa ressonância salazarista, em certo sentido. Depois não é só ressonância. Exato, sim. Aquela retórica toda sobre Angola, às tantas, o tempo que se passou a discutir o episódio de João Lourenço é absurdo no contexto do debate em que estas presidenciais devem... Ou seja, não se falou praticamente nem dos poderes presidenciais, nem de um projeto, nem da dimensão institucional do cargo, nem a posição que tem no sistema político, nem nas propostas. Não houve nenhuma proposta até Marcos Mendes chegar à questão da corrupção e da justiça. E aí eu penso... E, portanto, há esse antes e há esse depois desse momento. Eu acho que se Marcos Mendes estava a ganhar alguma dimensão projetando a imagem que é o candidato da sensatez, do bom senso, da experiência, portanto, da segurança, perdeu bastante terreno depois num território onde eu penso que ele fez um erro de cálculo, de alguma forma, Marcos Mendes. Porque Marcos Mendes tem ideias sobre a justiça há muito tempo. É verdade. É uma pessoa que tem um pensamento estruturado sobre a justiça há muito tempo. E, portanto, foi dos primeiros a defender um pacto de justiça, por exemplo. Não só defendeu, como ele próprio fez um pacto de justiça, negociou um pacto de justiça pelos idos de 2003, 2004, com Sócrates, 2004, 2005 com Sócrates, quando era líder, e foram introduzidas algumas melhorias significativas do ponto de vista legislativo, por ação até da sua liderança. Agora... Esta ideia de tirar da cartola um Conselho de Estado que basicamente vai discutir, se bem percebi, temas que são importantes, que são a morosidade. Eu acho que ele se equivocou num aspecto apenas. Ele falou da morosidade na justiça penal e no crime económico. Falou da questão das manobras dilatórias. Também falou disso, mas a morosidade, hoje em dia, nos crimes... Convém que, quando se fala destas coisas, convém que as pessoas digam, e sobretudo se são candidatos, que falem com alguma objetividade. Não há morosidade nos chamados crimes de sangue, ou seja, a justiça portuguesa nos homicídios, nos crimes de sangue é terrivelmente eficaz. Não há praticamente nenhum caso, até dos mais escabrosos, que não seja julgado ao fim de 8 meses, no máximo. Está bastante bem na média europeia. No crime económico está mal, mas o crime económico também é direito penal. E, portanto, o Marcos Mendes sabe isso perfeitamente. Meter as duas coisas de uma maneira assim meio embrulhada não faz sentido. Ele tem, futuramente, explicar isto um bocadinho melhor. Depois, as manobras dilatórias,
o que é que ele se está a referir? A Provavelmente expedientes do Ministério que as Público pessoas têm mais fresco na cabeça, que é o julgamento de O caso Sócrates. Sócrates, provavelmente. Sim, mas aí estamos a falar de quê? De expedientes da investigação para ter mais prazo, quando pede a declaração da especial complexidade para alargar o prazo e para ter um tempo mais confortável para investigar, ou estamos a falar depois dos expedientes dilatórios Portanto, isso não das ficou- próprias defesas? não Não ficou ficou claro. A instrução do processo de Sócrates demorou uma eternidade. Mas deixa-me só mais duas concluir. coisas. Depois a justiça está cara, evidentemente, e depois quando pega no excesso de corporativismo do Ministério Público, ele basicamente utiliza isto para dar uma no cravo, para dar agora na ferradura, porque basicamente... Não, quer dizer, é uma coisa cravo e outra na salomónica, roça. porque vai ao Manifesto dos 50, que pela primeira vez na história da democracia em Portugal é um lobby organizado de crítica sistemática ao Ministério Público. Como se vê agora, de resto, neste processo de Sócrates com as intervenções de Rio. Portanto, Marcos Mendes tem que decidir de uma vez por todas onde é que se quer situar neste debate. Eu acho que ele falhou Eu acho aqui que neste... Há uma outra coisa que Marcos Mendes tem que decidir, desculpa. Não sei quem é que o convenceu que ele devia apresentar-se como candidato independente. Marcos Mendes não é um Claro, candidato claro. independente. Não é. É preciso que ele próprio ouça, que faça algum... E essa imagem hoje ficou posta do lado da independência. Não, é que ele entra num debate já a perder a partir do momento em que diz que ele não é um candidato independente. Estas são as eleições mais partidarizadas de que me recordo. Ele está colado ao governo, foi o governo que o escolheu. O governo tem bons números. A obrigação de Marcos Mendes é chegar à segunda volta como de qualquer candidato. Porque é que ele insiste em dizer que é independente quando todos sabemos que ele não é independente. Mário Soares não era independente, Claro. começou com 8% e foi Presidente da República. O tempo Cavaco é bom. Silva foi alguma vez independente ou alguma vez veio dizer eu sou independente? Porque é que Marcos Mendes está a fazer isso? É um daqueles erros crassos de estratégia política que se mete pelos olhos dentro. Eu aconselhava que a candidatura de Marcos Mendes nada está perdido, pelo contrário, Marcos Mendes provavelmente vai passar à segunda volta, mas desse, recuasse assim 100 metros e olhasse para o que estão a fazer. Marcos Mendes não é independente. Quando ele afirma que é independente, parte já derrotado para qualquer debate, até porque depois é muito fácil lembrar-lhe o que ele disse sobre o BES, o que ele disse sobre a Spinum Viva, o que ele disse sobre a Procuradoria-Geral da República, as coisas que ele fez ao longo de 40 anos de carreira. Acho que é uma espécie de contaminação, digamos assim, de Gouveia e Melo, que é o candidato independente e que, aliás, o próprio Marcos Mendes elegeu como o seu principal adversário, critica-o praticamente em cada intervenção, e depois, por reflexo, tenta ele também colocar-se como independente. Só que para uns dá e para outros, objetivamente, não é? Eu acho, aliás, que este debate, eu fiz ali uma série de críticas a Marcos Mendes nesta questão da justiça, é quase injusto para Marcos Mendes isto lhe tenha corrido assim nessa área em particular, porque de facto, quando ele lembra, e bem, que há 20 anos excluiu autarcas de serem candidatos presidenciais, isso na altura foi qualquer coisa de absolutamente extraordinário, Pois enquanto foi. exemplo. É verdade, e custou-lhe Era inédito. a presidência Custou-lhe do o PSD. partido, custou-lhe o partido, não é? Isso E é qualquer coisa de uma inimizades que ainda coragem duram. extraordinária. Inimizades Portanto, que é ainda de duram. certa forma injusto que agora nessa área, em matéria de justiça, ele não tenha conseguido, a mim parece-me, mas não conseguiu fazer valer esse currículo, digamos assim. A vida, como na política, a política como na vida é Claro, injusta. a vida é injusta. Mas pela primeira vez em 50 anos, com exceção de Jorge Sampaio, que teve a coragem de colocar a questão, quando era líder do PS, da hipocrisia que são as contas dos partidos, ele teve essa coragem quando teve que justificar uma campanha. Marcos Mendes foi o único, com Jorge Sampaio, que trouxe essas questões da ética, do financiamento, da defesa, do respeito pela lei, para dentro de um discurso partidário. E já agora, sobre a justiça, deixa-me só dizer isto. Quer dizer, portanto, Marcos Mendes teve essa coragem, isso custou-lhe de facto todas essas inimizades, mas é um património da sua carreira e do seu percurso político que ele deve defender e deve defender em qualquer circunstância. Hoje a coisa não lhe saiu muito bem. Já agora, em matéria de justiça, se querem trazer muito a justiça para o debate presidencial, sendo que algumas questões já não são as mesmas, no essencial o património é o mesmo, convém que vão ler algumas das intervenções e do património deixado por Jorge Sampaio, que foi ele sim o primeiro Presidente da República a trazer o problema da corrupção deu-lhe dignidade de discurso presidencial, deu-lhe dignidade de uma estatura de influência, deu-lhe dignidade de
publicação de alguns livros sobre a matéria. E que nunca reclamou ser independente. E nunca... Bem, enfim, é a questão da independência, e nunca reclamou ser independente, de facto. Deixa-me só guardar o minuto final para o Raul Vaz. Enfim, já sabemos que as pessoas vão olhar de uma forma importante para estes debates, atribuem-lhe essa característica de serem ou não decisivos nestas eleições presidenciais. O que é que Marcos Mendes perdeu, de facto, esta noite, a esse nível de eleitorado? Marcos Mendes perdeu, sobretudo, no confronto com uma pessoa que é muito difícil de ser gerida. Aliás, a Ventura hoje teve mais calma, apesar de tudo, interrompeu. Aliás, Marcos Mendes tem algumas tiradas muito bem conseguidas. A interrupção é prova de uma fraqueza, o que de facto é. É a tática de André Ventura. Agora, só a questão da independência, se me permites, quer dizer, não é inválido, em termos de política ou públicos, dizer que se é independente. E há uma coisa que Marcos Mendes tem, isso é preciso reconhecer. Marcos Mendes é corajoso, é um político corajoso, como já aqui foi dito, custou-lhe essa coragem, a liderança do PSD e provavelmente poder ser Primeiro-Ministro de Portugal. Agora, a independência dele é uma questão absolutamente assumida, ou seja, não há mal nenhum que um candidato presidencial seja apoiado por um partido político ou por partidos políticos. Isso eu acho que, aliás, enriquece a democracia. E esta eleição presidencial, que é muito, muito importante para os próximos anos em Portugal, vamos ver quem é o próximo Presidente da República, é evidente que tem que ter uma articulação com os partidos. Marcos Mendes podia ter dito, e devia ter dito a André Ventura, quando André Ventura diz que o seu partido está cheio de corrupção, podia ter dito, esse também foi o seu partido. Claro. E isso era porque o partido do berço político de André Ventura é o PSD, que aliás sai do PSD por uma arriscada jogada do CDS na coligação em Loures. Portanto, a imagem perdeu algumas E oportunidades. falando de figuras do PSD, falou-se também do nome de Pedro Passos Coelho, com André Ventura, dizer claramente a Marcos Mendes que entre si e a minha candidatura, Passos Coelho. André Ventura vai usar eu suspeito isso. que André Ventura, ninguém me passou a procuração, mas suspeito que André Ventura está enganado e está a especular mais um bocadinho, como, Enganado em quê? como costuma Não fazer. estará mandatado para isso. Mas a parte boa para Marcos Mendes, que já passou. Este debate já passou. Mas é evidente, também é preciso dizer com clareza, que Pedro Passos Coelho não apoia Marcos Mendes. E, portanto, isso é um argumento que André Ventura usa de uma forma legítima. Portanto, Pedro Passos Coelho não apoia Marcos Mendes. Isso é uma verdade insufismável. Bom, vou agradecer aos quatro por terem estado na análise ao debate desta noite.